Você estava falando aí de rever conceitos, não sei o que e tal. Eu imagino que você esteja falando da relação com os outros pilotos. Porque assim, você sabe o que você quer ganhar, né? E aquele ambiente ali, um dos mais competitivos que tem, pela conversa que eu já tive com o Tony e com o Márcio, me parece ser no ponto de você ter que ser meio escroto com os outros caras, né? Assim, teve certos momentos da minha vida que eu falava assim, cara, e já teve nas crianças até, assim, falava, pai, mas o que você tá me ensinando, o menininho não faz isso. Por que eu tenho que fazer? Então tem certas coisas que eu falava assim, cara, como pode? Como será que ele dorme? Tem pessoas que você pensa, mas aí você está julgando alguma coisa. Então cabe a você mudar ou se adaptar a alguma coisa. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Na Ferrari, quando eles viram que eu gostava da parada de testar as coisas e era o meu sentimento pelo carro, o meu feeling de aprovação era bom ao ponto de saber o que um pneu fazia, o outro pneu, eu comecei a testar tudo de todo jeito. Você pedia? E aí, você pedia para testar ou eles Não. Eles viram que na minha mão eu conseguia discernir os testes, né, melhor do que os pilotos presentes. E aí, o que aconteceu? Teve hora que eu tive que não optar pelo pneu que eu queria para ver se eles... Assim, eu tive que... Tipo poker. Nossa. All in. Aí eu falei assim, eu quero o pneu A e o C, mas na verdade eu queria o B. Aí, por quê? Porque nem sempre quando eu falava o B, eles me davam o B. Eles sabiam que o A era para o Schumacher. E aí, o B... Eu falei, esse filho da mãe com o B pode ser imbatível. E aí, teve uma vez que eu falei, então eu vou começar... Eu falei, A e o C. Por quê? Porque por isso. Não, acho que é o B. Tá de brincadeira, cara. E aí, teve vezes que foi assim. Teve vezes que eu não escolhi e me dei mal. Mas a minha vitória em Silverstone em 2003 foi com o melhor carro que eu já tive. Você fala assim, é muito difícil, né? A gente tá num dia hoje, você fala assim, cara, hoje putz, foi perto de perfeição a entrevista, foi gostosa, não deu erro e tal. O dia do esportista, você tem isso, mas é difícil você chegar a 100%. É muito difícil. E esse dia em 2003, cara, aquele carro era quase soltar a mão, ele fazia as curvas sozinho. Cadê esse carro? Então, boa pergunta. Eu acho assim Mas foi um esquema meio esse aí, tu teve que dar uma engambelada. Esse carro tá onde? Eu pedi pelo pneu C e eles acharam... Mas, Rubinho, cara, eu imagino que isso daí seria para favorecer o outro piloto. E não é que eles queriam te sacanear de verdade, ou é? Não, eu acho que sacanear não é o caso, porque senão o cara não tinha nenhuma exposição em nenhum lado dos contratos que você ficava para ser sacaneado, mas tinha uma proteção para um lado, e essa proteção dava para ver, por exemplo, quando o Michael ganhava um campeonato, que depois aí eu tinha muito mais chance de vitória. Por quê? Porque daí abria-se a porta para a igualdade. Caralho, então, eu entendo. Então, inclusive teve aquela emblemática corrida lá que você teve que deixar ele passar. Puta, que isso aí. Nossa, pegou mal pra caralho, vagabundo vaiando. Ele chamou, né? Te colocou no pódio, deu eu lembro disso. O troço. Eu lembro disso. E naquele dia mudou algo na F1, né? Que até hoje a comunicação ela é transmitida. Ela abriu, né? Ela abriu. Porque ali foram... Eu saí do carro, vomitei de raiva. Você tá de brincadeira, Rubinho? Porque não era possível, né? Aquela história, hoje ela já tá... Muita gente já sabe, né? Então... Mas o que aconteceu? Aquilo é 2002. 2001, aconteceu a mesma coisa na mesma pista pela segunda posição. Porque tinha uma McLaren na frente, eu em segundo e o Michael em terceiro. E aí eles falaram, troca pelo campeonato e tal. E aí eu troquei, ninguém ficou sabendo. E aí eu dei chamei na chincha, falei, e aí, mas e se eu estivesse ganhando? Se estivesse ganhando, a gente não
pediria. Ah, não brigava com você? Não pediria. Mas aí no ano seguinte foi o que fizeram. E aí, pô, era o meu termo. Foram 8 voltas de discussão. Falei, não vou fazer. Vocês falaram, não vou fazer. Eu lembro até hoje. Eu lembro dos 8 termos. voltas de discussão. É. E Você aí, não queria entregar? Aí eu só fiz porque... Porra, tu ia querer entregar? Cara, eu Nem acho que não. fudendo, pô. Mas escuta, tava no contrato isso? Lógico que não. Não tinha nada. Mas você ia não se tinha... queimar com eles? Não. Lógico que poderia se Puta, queimar, é demais, né? cara. Isso é uma merda do cacete. Isso. Cara, então por isso que assim, foi um desconforto generalizado. Eu falei, eu vou fazer, mas vou fazer na frente da... Mas- Esse é o lado que eu acho que na vida, por isso que a gente tem que relevar um monte de coisa. Porque depois que eu entendi que 33% das pessoas gostam de você, 33% não gostam e 33% não se importam, você passa o tempo inteiro tentando fazer com que não se importam para que eles não sejam pelo menos negativos. É. Entendeu? E isso acontece comigo, com todos nós aqui na sala. É. E aí, a parada é que quando você entende que o problema é com você, não é com o outro, é você que está se colocando de alguma forma, de alguma situação, você está se colocando para isso acontecer, você trabalha em você. E é muito mais fácil você trabalhar em você do que você apontar o dedo e criticar o outro. Entendeu? Então, no momento em que eu vi que não iam mudar do jeito que eu achava que eu merecia, eu saí da equipe. Eu saí da equipe 1 ano antes do final do meu contrato. Aí a primeira hora que eu guiei a Honda, você fala assim, puta, velho, e aí? O sushi era bom, mas o carro era pior que a Ferrari, velho. E aí? Aí você fala assim, puta vida, e agora? Vamos trabalhar. E aí foi quando aconteceu uma série de coisas.